projeto nosso, vocês já conhecem o projeto Plenamente, né? Que a gente está fazendo esse trabalho de prevenção, né? E antes da gente falar de doença, é muito importante a gente entender o conceito de saúde, tá? Por que a gente fala que depressão é uma doença? Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças, de enfermidades, né? Então, pela Organização Mundial de Saúde, já está definido o conceito. Então, por aí a gente já entende. Por que a gente está falando isso? Lá na frente vocês vão entender a questão dos mitos que existem em relação à depressão, que não é doença, né? Vamos passar. Eu vou falar bem rapidamente alguns conceitos e depois vocês podem fazer perguntas, tá? O que é, por exemplo, a depressão? Aonde que está essa doença? Ela está dentro dos transtornos do humor. Nós temos várias áreas no nosso cérebro, né? Então, dentro dos transtornos do humor, na classificação que a gente tem um transtorno depressivo maior, a gente tem transtorno depressivo recorrente, transtorno depressivo refratário, é tudo diferente. Transtorno afetivo bipolar, distimia, que é o transtorno depressivo persistente. Então, são classificações diferentes, são doenças diferentes e são tratadas de formas diferentes, tá? Então, dentro do transtorno do humor, nós temos várias classificações. E a depressão está entre elas. Então, o transtorno... Aqui tá errado, né? O transtorno do humor é uma doença mental grave relacionada a mudanças, alterações bioquímicas cerebrais. Que alterações são essas? Nós temos no nosso cérebro substâncias que transportam as mensagens. Em todo o nosso organismo é tudo carregado, transportado, enfim. São chamados de neurotransmissores. Então, entre uma célula nervosa e outra, a gente tem um espaço e ali a gente tem os neurotransmissores, eles que carregam as mensagens. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse desequilíbrio nesses neurotransmissores, que são serotonina, dopamina, noradrenalina, aí a gente vê que desencadeia a doença. Precisa deles estarem funcionando certinho. E quando é que a gente caracteriza como doença? Quando tem essa alteração e ela afeta diversas áreas da vida da pessoa, tá? Porque às vezes tem lá uma alteração, mas ela não está afetando nada, dá para a pessoa fazer alguma outra atividade, outra coisa, e acaba que não desencadeia a doença. Por isso que algumas pessoas desenvolvem doenças e outras pessoas não desenvolvem doenças. Como é que elas surgem? Elas dependem dessas alterações bioquímicas, de alterações genéticas. A família tem que ter alguém na história familiar, lá, alguém da família que tenha, e um ambiente propício para que a doença desenvolva, tá? Então, por isso que nem todo mundo tem. Às vezes existe uma família totalmente disfuncional e lá não tem ninguém com depressão, não tem ninguém doente. Então, ela é uma doença multifatorial, ela precisa estar interligada a todos esses fatores para desenvolver a doença. E o que é que caracteriza o transtorno depressivo? Nós todos sabemos. A maioria das pessoas fala tristeza, né? Se eu perguntar para vocês, o que é depressão? Vocês vão me dar algumas das características, mas nós temos critérios para fazer esse diagnóstico. Vocês viram que são vários os transtornos do humor. Então, para a gente diferenciar cada um deles, existe um livro chamado DSM-5, que é o último que a gente tem no livro inteiro, e que é onde a gente se baseia para fazer o diagnóstico. Então, quais são os principais sintomas? Tristeza, falta de vontade, perda de prazer e interesse. Esse é um grande sinal, tá? Às vezes a pessoa não apresenta uma tristeza, mas ela vai ficando desmotivada. Antes ela fazia coisas que agora ela não tem mais interesse em fazer. Ela não quer fazer, ela vai deixando de fazer, ela vai ficando mais isolada, ela vai ficando mais quieta. Então, essa perda de prazer e interesse pelas coisas é um grande sinal da depressão. Falta de energia. Às vezes a pessoa tem até vontade de fazer, mas ela não tem energia. Ela acorda totalmente sem energia. Insônia, alteração de sono. Muitas vezes não consegue dormir, aquele sono que você termina. Acorda madrugada e fica angustiado. O dia vai amanhecer. Eu vou ter que começar tudo de novo e vai vendo o dia amanhecer e aquela melancolia vai aumentando. Então, essa é uma característica de insônia de quem está com depressão. Ou querer dormir demais, que é a hipersonia, onde a pessoa quer fugir dos problemas dormindo. Fala, eu só queria dormir. Às vezes ele não dorme à noite
e tem hipersonia durante o dia. Então, essa alteração no padrão do sono. Altera a concentração, memória, porque diminui o pensamento, lentifica tudo e acaba afetando no aprendizado e na produtividade também. Porque a pessoa vai ficando cada vez mais apática, mais sem vontade, né? Autoestima baixa, a pessoa começa a olhar para si e ver que está feia, que não está conseguindo fazer as coisas. O sentimento de inutilidade, parece que eu não sirvo para nada, parece que as coisas não vão melhorar e vai caminhando nesse negativismo, esse pessimismo, tá? A pessoa vai tendo esse sentimento de inutilidade, eu não sirvo para nada, eu sou um peso para minha família, então isso tudo vai caminhando dentro dos critérios de diagnóstico do transtorno depressivo maior. Começa a ter descuido com a higiene pessoal, não quer ir mais tomar banho, começa a não querer fazer a unha, não quer arrumar o cabelo, né? Ou não fazer a barba, a pessoa vai ficando totalmente desleixada. E o cuidado com a higiene, chegando ao ponto de não tomar banho realmente, escovar dente, né? Quando o transtorno está mais grave. Diminui libido, perde a vontade de ter relação sexual, isso faz parte dos critérios diagnósticos do transtorno depressivo. Isolamento social, a pessoa quer ficar cada vez mais sozinha, cada vez mais no quarto, sem reunir com os amigos, reuniões familiares que você estava antes, a pessoa não quer mais reunir com a família, não quer mais estar com ninguém, ela quer ficar mais sozinha no canto dela. Hoje é muito comum a gente ver as pessoas muito sozinhas por conta das redes sociais e do celular. Mas esse padrão aí, ele vai se acentuando cada vez mais, né? As pessoas vão ficando cada vez mais isoladas, cada vez sem conversar, sem vontade nenhuma. Tem uma reunião familiar, a pessoa não quer participar. Ela gostava de fazer um happy hour com os amigos, não quer mais. Então, pensamentos negativos e pensamento de suicídio, tá? Então, quando a pessoa chega nesse patamar aqui de sentimento de inutilidade, pessimismo, ela acha que ela não vai servir para mais nada, que ela está sendo um peso, que a doença dela não tem saída, o que ela pensa? O único jeito que tem para acabar com essa dor é eu morrer, né? E aí ela já começa a pensar de que forma acabar com essa dor. E uma das formas essa fala, vou dormir para sempre, ela começa a dormir muito durante o dia, começa às vezes a buscar informações e começa a desenvolver uma ideação suicida, que é muito comum, né? Só que tem uma coisa, para dizer que isso é depressão, tem tempo, tá? Então, pelo menos esses sintomas, os critérios do DSM, para a gente fazer esse diagnóstico, eles têm que estar presentes há pelo menos 2 semanas, né? Então, a pessoa tem que apresentar isso todos os dias durante 2 semanas. O que ela tem que apresentar? Segundo os critérios, ela tem que ter dois grandes sintomas, que seria perda de prazer e interesse, ou diminuição no humor rebaixado, humor hipotímico, aquele humor assim, negativista, onde está tudo ruim. Associada a pelo menos mais 4 daqueles que a gente falou agora anteriormente, tá? Então, seria perda de prazer, interesse ou diminuição do humor associada a mais 4 dos outros sintomas por pelo menos 2 semanas. Aí a gente já pode dizer que a pessoa está com transtorno depressivo, tá? Próximo. É muito comum a gente ver as pessoas confundirem depressão com tristeza. É a mesma coisa? Não, tá? A tristeza faz parte da nossa vida. Então, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, que nos deixa triste, né? E a tristeza, muitas vezes, ela pode causar mudanças, transformação na nossa vida. Por exemplo, se eu estou triste com o meu trabalho, eu não estou gostando daquilo que eu estou fazendo, eu estou insatisfeita, isso vai me causando cada vez mais tristeza, eu não quero vir para o trabalho, o que eu posso fazer? Essa tristeza, ela pode me motivar a mudar. Então, se eu não estou gostando, o que eu posso fazer para mudar a minha vida? Eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma especialização, eu vou distribuir meu currículo, eu vou levar para algum lugar, enfim, a tristeza, ela pode transformar, tá? E ela acontece em diversas fases da nossa vida, né? Morreu uma pessoa, aconteceu algo, então, enfim, eu estou triste. Só que a depressão paralisa. Então, a tristeza transforma, ela é um dos sintomas, tá? Ela cursa, né? A depressão pode cursar com a tristeza, que é o rebaixamento de humor, mas nem toda tristeza se caracteriza como depressão, né? E a depressão, ela paralisa. Então, assim, eu costumo dizer que a depressão, e é o que a gente vê na literatura, ela aprisiona a pessoa, ela aprisiona a pessoa dentro dela mesma.
ela vai entrando nesse quadro de falta de energia, falta de vontade, ela não consegue sair daquele lugar que ela está. Então, ela é uma doença grave, ela não é uma, assim, falta de Deus, falta de oração, não é frescura. Então, vocês viram assim, a depressão é uma doença e eu costumo dizer que ela é como um cadeirante. A pessoa está ali sentadinha na cadeira de roda e não adianta você chegar para a pessoa na cadeira de roda e falar para ela, olha, levanta e anda. Ele não está ali porque ele quer. Ele está ali porque não consegue andar. O depressivo é a mesma coisa. Ele está lá no quarto dele, ele está no canto dele, ele está isolado, mas é porque ele não consegue sair daquele lugar que ele está. Então, a gente chegar e falar para ele, olha, você consegue, você tem tudo, você tem família, você tem dinheiro, não, basta você querer. Não basta querer, gente, é doença, tá? Tem que buscar ajuda e tratamento. Próximo. Agora, eu vou só falar um pouquinho de cada uma delas para entender a diferença. Isso aqui vai ser bem rapidinho, porque eu vou passar para a Tássia para sobrar tempo para vocês conversarem com a gente, tá? O que é uma depressão refratária e o que é uma recorrente? A refratária é aquela onde a pessoa já tratou com pelo menos 2 classes de medicamentos diferentes, em dose e tempo adequado, e não apresentou resposta. O médico colocou mais um medicamento para potencializar a ação desses antidepressivos, e não respondeu. Então, usou 2 classes diferentes de remédio, com um potencializador, pelo tempo necessário, e não apresentou resposta, é uma depressão refratária. O que eu vou fazer? Não tem tratamento? Tem tratamento específico para depressão refratária. Não é o objetivo da palestra, a gente não vai estar falando aqui, mas existem outras formas de tratar também com medicamentos, mas é medicamento específico para refratária. A recorrente é o quê? É aquela que apresenta várias recaídas. A pessoa fez o tratamento no tempo adequado, com dose adequada, melhorou, ficou um tempo bem. Lá na frente, em algum tempo da vida dela, ela volta a apresentar outra depressão. Aí ela trata de novo, melhora, então fica indo e voltando, mas quando a depressão é bem tratada, quando ela é tratada adequadamente. Não é quando ela é tratada com subdose de remédio, porque o que a gente vê muito as pessoas vão no ginecologista, no cardiologista, em outros especialistas, e eles acabam passando um remedinho lá, vamos supor, fluoxetina 10 miligramas. Isso não trata ninguém, tá? E ele fica toda a vida ali, pegando aquela receitinha no posto de saúde ou com outro médico e tomando fluoxetina 10 miligramas, 20 miligramas. Ah, eu tomo fluoxetina há 10, 15, 20 anos da minha vida. Não adianta nada, você não tratou sua depressão. Por quê? Porque não está na dose terapêutica. Existe uma dose adequada para tratar. Ah, eu tomo sertralina 50 miligramas já tem 10 anos. Errado. A dose de tratamento não é 50 miligramas. Então, isso a gente não pode chamar de depressão recorrente, refratária. Por quê? Porque o tratamento não está adequado, tá? A gente só pode falar nesses conceitos e mudar o tratamento quando a pessoa... E a gente vai ver o tempo de tratamento ali no final. Eu coloquei um gráficozinho para vocês terem ideia. Próximo. Outra característica dos transtornos do humor, que não é depressão, é a distimia, tá? O que é a distimia? É como se fosse aquela pessoa mal-humorada, ácida, triste, negativa, a vida inteira. Ela é daquele jeito. Então, o distímico é como se fosse um transtorno depressivo crônico, tá? Ele apresenta esses sintomas de rebaixamento de humor, mas ele tem que apresentar, para a gente dizer que é distimia, ele tem que apresentar isso aqui na maior parte do dia, em todos os dias, por pelo menos 2 anos. Tá? E mesmo tratando, a pessoa não sai desse sintoma. Então, ele vai apresentar aqueles sintomas que a gente colocou relacionados a alguma dessas áreas da vida dele por pelo menos 2 anos. Mas ele tem que apresentar todos os dias. Então, é aquela pessoa realmente mal-humorada, triste, pessimista, é uma pessoa negativista. Então, todos os dias que você conversa com ela, ela não oscila o humor dela. Ela vai estar todos os dias da mesma forma, né? Já nas crianças e adolescentes, esse diagnóstico de distimia, muitas vezes ele acontece só com a irritação, com humor irritável por aproximadamente 1 ano. Não precisa a criança ficar triste, basta ela ter essa alteração de humor, mas claro que não é só isso, né? Isso tem que ser avaliado por um profissional. Mas assim, é diferente. No adulto, por 2 anos, na criança, por 1 ano. Próximo. Isso é importante, porque a depressão, ela é responsável por 70% dos suicídios. Então, quando a pessoa vai caminhando
naquela ideia ruim, negativista, pessimista, eu não consigo nada, eu não sirvo para nada, eu sou um inútil, ele vai caminhar para essa ideação suicida. E 70% das mortes por suicídio são causadas por transtorno depressivo maior. Os outros 30% vai ficar por conta de transtorno de personalidade. Isso eu estou falando só de depressão, não é de transtornos do humor que a gente viu até aqui, tá? Então, os outros 30% vai entrar transtorno afetivo bipolar, que está dentro do transtorno do humor, transtorno de personalidade, uso e abuso de substâncias químicas, né, esquizofrenia e outras doenças, tá? Doenças mentais. Então, veja bem o quanto é importante a gente falar de depressão e tratar a depressão. Só o transtorno depressivo maior é responsável por tudo isso aí. A gente sabe, por dados da Organização Mundial de Saúde de 2016, que a cada 40 segundos uma pessoa suicida no mundo. E a cada 45 minutos no Brasil, né? E que 9 em cada 10 suicídios poderia ter sido evitado. E olha que esses dados são de 2016, tá? A gente ainda não tem esses dados atualizados, que com certeza vai ser muito maior, porque o ano passado, agora, né, o INSS, o governo federal liberou aí alguns dados que o maior número de afastamento foi no ano passado, 68% de aumento dos afastamentos por conta de depressão e ansiedade, né? Se houve esse aumento, se vocês imaginam aqueles dados, como é que não estão atualmente depois da pandemia. Então, aí vamos falar rapidamente do transtorno afetivo bipolar. Então, o que é o transtorno afetivo bipolar? Ele passa por 4 fases. A pessoa tem que apresentar, pelo menos, depressão e hipomania, períodos de muita energia e de pouca energia. Tristeza oscilando com alegria, euforia. Aquela pessoa que cada vez que você fala com ela, cada vez que você vê, ela está com um humor diferente, ela altera. Então, às vezes, ela está bem, qualquer coisa serve para tirar ela daquele quadro de tá bem, ela já fica irritada, ela já briga, ela já fica mal-humorada. Então, ele pode passar, isso pode acontecer no mesmo dia, pode ser por semanas, pode ser por meses. Ele passa um período bem, que é a eutimia, aí pode ir para o período da depressão, aí passa uma época num período mais positivo, mais alegre, mais produtivo. Do nada, ele vai de novo para a hipomania, e a mania, que é um quadro mais grave da hipomania, que a gente chama, que é a psicose mesmo, o paciente sai fora de si, o paciente bipolar realmente ele surta, então a mania seria, entre aspas, um surto no bipolar, tá? É quando ele está numa fase mais grave da doença. Normalmente o bipolar ele oscila entre eutimia e hipomania. Próximo. E tem outros transtornos do humor que a gente também não vai falar, eu só vou citar para vocês, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que é a TPM, mas muito mais agravada, tá? Ela tem vários critérios para a gente fazer esse diagnóstico e tratamento. Depressão periparto, onde vai entrar a depressão da gestante, do pós-parto, a depressão induzida por uso de substâncias e por doenças orgânicas, que é muito importante quando a gente fala no transtorno depressivo, a gente afastar causas orgânicas, porque às vezes o paciente está com um hipotireoidismo, por exemplo, e o hipotireoidismo pode apresentar esses sintomas. Então, você vai tratar o paciente de depressão. Se o médico não fizer os exames e não fizer um diagnóstico correto, o paciente não vai melhorar, tá? Se não corrigir aquela tireoide, se não corrigir aqueles hormônios, por exemplo, ou outras doenças também. Tem várias doenças que podem cursar com sintomas e que não adianta chegar para mim e eu passar a medicação e tratar o paciente de depressão, porque ele tem uma causa por trás, levando aos sintomas, né? Então, isso é só para vocês entenderem o quanto é complexo, mas o quanto a depressão em si, ela é importante para a gente dar mais valor nesses sintomas, para a gente buscar ajuda, porque ela leva realmente ao suicídio e à morte. As outras também, mas elas são menos prevalentes também, né? Próximo. E o que fazer? Essa parte do tratar você vai falar muito bem aí, né? Mas eu vou só dar uma explanada rapidinha. O que a gente vai fazer quando a gente vê que a gente está com esses sintomas ou que alguém do nosso lado está com esses sintomas? A primeira coisa é se aproximar da pessoa, perguntar, fazer um acolhimento, conversar com a pessoa, perguntar se ela quer ajuda. Não falar aquelas coisas lá de que depressão, olha, vai orar, você tem tudo, nossa, você está super bem casada, agora que você aposentou, que seus filhos saíram de casa, enfim, sem julgamento, tá? A pessoa não tá, lembra que ela não está ali naquela posição porque ela quer. Então, não julgar, tomar cuidado com o que você vai falar, oferecer ajuda de verdade, sem fazer cobranças, né? Ouvir a pessoa com mais atenção,
levar ela para um tratamento, se vê que ela está numa fase mais grave, levar ela para um profissional para fazer uma avaliação, ou psicólogo, ou psiquiatra, ou se não tiver acesso a psicólogo e psiquiatra, pelo menos um médico, para o médico avaliar, um serviço de urgência, tá? E se for o caso, levar para um tratamento especializado. Próximo. Disso aí que a gente falou, o tratamento da depressão, ele passa por medicamentos, tratamento medicamentoso e não medicamentoso, né? O medicamentoso vai ter que discutir com o médico, porque cada remédio é específico para cada tipo de paciente de sintoma, né? Paciente, por exemplo, que está com depressão, que tem alteração de libido, tem remédio que melhora a libido. Às vezes o paciente tem dificuldade de ereção, tem remédios para tratar a depressão que vai melhorar a ereção. Então, nem todo o remédio vai alterar a sexualidade do paciente. Por isso que é importante a gente perguntar na consulta como que está a sexualidade, né? Você está tendo vontade de fazer sexo ou não, porque o remédio pode influenciar. Tem remédios que diminuem, tem remédios que retardam a ejaculação, enfim, tem várias formas de medicamento. Ah, eu não estou comendo, tem remédio que estimula o apetite. Então, a gente tem medicamento para tratar vários sintomas e é baseado nos sintomas que a gente vai escolher o antidepressivo, aquilo que está mais grave para a pessoa, né? E os não medicamentosos, que todo mundo já sabe, psicoterapia, hobby, ela vai falar bem disso aí, atividade física, alimentação, higiene do sono, porque a gente já falou nas alterações de sono. Então, é importante buscar tratamento e é importante vocês saberem que existe tratamento para todos os tipos de sintomas. Próximo. Então, quando a gente fala de um tratamento de transtorno depressivo, esse aqui é o tratamento da depressão, tá? A gente precisa levar em consideração esse tempo. Não adianta eu falar que a minha depressão é refratária, que eu não melhorei, que eu sou dependente do remédio, se não seguiu esse ciclo aqui. Então, o que significa isso aqui? Quando o paciente chega para a gente, normalmente ele chega no estado mais grave da doença. Quando a pessoa está numa fase inicial, ele não vai procurar o psiquiatra. Essa fase aguda, de 6 a 12 semanas, é o período em que a gente está escolhendo o remédio, vendo quais os sintomas, porque às vezes o remédio que eu penso que é bom para você, que eu escolho, que a gente escolhe juntos, ele pode dar uma série de efeitos colaterais e a pessoa não conseguir tomar. Existem várias classes terapêuticas, então esse período de 6 a 12 semanas, a gente está escolhendo qual é o remédio que vai dar certo para você, está fazendo ajuste de dose, porque nem sempre a gente começa na dose terapêutica, normalmente a gente começa com uma dose menor, para que você possa ir tomando devagarzinho e não tendo os efeitos colaterais tão graves e consiga aderir ao tratamento. Pronto, chegou em 12 semanas. O remédio fez um efeito 100%. O que acontece? A pessoa volta à normalidade. Olha lá o gráfico. Então, em 12 semanas, é para você estar 100% bem com o tratamento, tá? Segundo a literatura médica. E se eu não tiver, alguma coisa está errada? Ou o tratamento não está servindo para você, ou a dose não está adequada, ou vai ter que usar um potencializador, ou você tem um outro fator associado que é importante investigar para poder saber o que está acontecendo. E isso aqui não é o tratamento em si isolado medicamentoso. A literatura médica fala que tem que ser o medicamento mais a psicoterapia. Tá? Então, quando você faz adequadamente o tratamento medicamentoso associado à psicoterapia, em tese, você tem que estar bem em 12 semanas. Mas eu vou parar o tratamento em 12 semanas? Não. Aí eu tô bem, aqui é o erro. Todo mundo melhora, toma 3 meses, eu tô bem, vou parar o remédio. Aí o que acontece? Parou de tomar o remédio, volta de novo. Por quê? Porque a gente tem que ter uma fase de continuação e uma fase de manutenção. Então, seria de 6 a 12 semanas. A fase de continuação para evitar recaída seria de 4 a 9 meses. E essa fase para evitar recorrência, aquelas voltas dos sintomas, 1 ano ou mais. Então, quanto tempo vai durar um tratamento de depressão? Essa é uma pergunta muito comum que a gente tem no consultório. Eu vou tomar pro resto da vida? Não. Quanto tempo eu vou tomar? 2 anos. Tá? Em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Aí o médico vai junto com você retirando. E com isso aqui, você tem que apresentar a melhora dos sintomas e voltar à vida à normalidade. Enfim, 2 anos você está de alta. Se você tiver de alta, ótimo. Se não tiver, alguma coisa está acontecendo. Próximo. E é isso que a gente não tem que fazer. Tá? Se a gente vê ou sentir que está com algum dos sintomas, não feche os ouvidos, não tape a boca, não feche os olhos, não faça de conta que você não está vendo. Tem que ir atrás, tem que buscar ajuda, tem que falar, tem que ouvir.
tem que abraçar e tem que cuidar dessa pessoa ou de você mesmo, tá bom? Pronto, muito obrigada. Obrigada. Nossa psicóloga, doutora Tássia, TCC. Meu nome é Tássia Camargo, eu sou psicóloga clínica, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, trabalho com neurodiversidade, atípicos, autistas, TDAH. Está dando certo pelo convite, tanto da doutora Olicélia quanto da Jaqueline. É muito importante para mim sair um pouco do consultório. A clínica é muito solitária, né, doutora? A gente fica lá só a gente e os pacientes. Tudo bem que tem babado o dia inteiro, é um atrás do outro. Mas a gente não vê gente, a gente não conversa muito com outras pessoas. E tem 3 homens aqui. Um está a trabalho, outro a trabalho e o outro está a trabalho. Gente, a maioria é mulher. Isso não é uma coincidência. Tudo bem, eu entendo, né? A gente está no horário. Hoje é sexta-feira, horário de trabalho, não deu para todo mundo vir. Mas o que aparece, o que está acontecendo aqui hoje é um reflexo lá da clínica também. Quem que busca ajuda para depressão? Mulher. Homem vai buscar. Por quê, né? E aí, por quê? Ó, vamos conversar? Tem tão pouca gente. Acho que o Rogério foi certeiro quando ele falou que sorte que a gente está em pouca gente, né? Porque dá para a gente conversar um pouco melhor. Eu vou fazer perguntas, vocês podem me interromper para fazer alguma pergunta também, ou dizer alguma coisa, tá? Mas eu acho que dá para fazer um bate-papo. Quem aqui conhece... Oi? Eu já quero perguntar logo. Pode perguntar. O que vocês indicam naqueles casos em que a pessoa tem o diagnóstico, mas não quer tratar? E aí as pessoas tentam ajudar e a pessoa não cede, ou começa o tratamento e para. O que fazer nessas situações? Amarra e leva o cosmetista. Não adianta, né? Porque daí chega lá, a pessoa fica quieta. Ou então, leva para a doutora Olicélia. Aí passam 2, 3 tipos de remédio, a pessoa não toma direito, né? É muito complicado. Quando acontece isso, Rogério, é porque a pessoa já está num estado mais avançado, ou numa coisa que a gente chama de depressão maior, que é um transtorno depressivo agudo, né? Que tá com aqueles sintomas lá no alto, tá daquele jeito. Não consegue pentear cabelo, não consegue mais tomar banho e tal. Às vezes, vai precisar de alguém para dar uma chacoalhada mesmo e falar, ó, vamos ter que olhar para isso, né? Mas, em geral, as pessoas disfarçam a depressão. E aí entra... Mas daqui a pouco eu acho que falando você vai entender melhor o que fazer, né, com a pessoa assim. Em geral, mulheres buscam mais psicoterapia, psiquiatra, remédio, porque a gente é muito mais ensinada que a gente pode ser vulnerável. Então, mulher tem roda de amigas, mulher senta, conversa, bate-papo, fofoca, conversa, fala mal do marido, fala mal dos filhos, fala mal de todo mundo, né? Ou seja, a gente fala. O que eu vejo muito na clínica, principalmente, é que o homem guarda para ele. E eles são muito mais ensinados desde pequeno lá. Homem não pode chorar, né? Chorar é coisa de mulher. E essas coisas. Acho que século XXI, gente, 2025 já deu, né? Tudo bem, a gente não tem mais o que fazer muito com os tiozões que não querem mudar de mente, mas a gente pode cuidar dos nossos filhos, né? Dos amigos dos nossos filhos. Enfim, eu gosto de pregar a palavra do cuidar da mente dos homens, porque impacta muito na gente, né? A gente casa com eles, a gente trabalha com eles, eles são os nossos chefes, e muitas vezes eles estão adoecendo e não procuram ajuda e estão adoecendo a gente também, né? Então, por que tem muito mais mulher deprimida? Porque os homens não se tratam. Ponto. Primeiramente, então, o que não é depressão, tá? Não é drama, não é para chamar atenção, não é falta de amor, não é falta de Deus, não é preguiça, não é muito menos frescura. A doutora falou isso, né? Acho que vale a pena lembrar. Por quê? Todo mundo fala isso, né? Todo mundo trabalha com saúde mental fala, não é frescura, não é coisa de Deus. Porque tem gente que faz drama. Tem gente que é dramático, tem gente que faz, que é frescurento, tem gente que
que não quer saber de Deus na vida e tá tudo bem, cada um com a sua escolha de crença. Tem gente que é preguiçosa, frescurenta. Isso tudo são características humanas, faz parte da diversidade humana, né? E vai ter dia que eu vou estar realmente mais sensível, mais dramática, mais melosa. E tudo bem. Entende? A diversidade humana é isso. Cada um se manifesta de um jeito e tá tudo bem. Quando que isso vira um problema? Quando que ser mais dramática? Quando que gostar mais de atenção? É um problema. A gente costuma prestar atenção em 3 critérios: frequência, intensidade e prejuízo. Se eu gosto de me aparecer, vou chamar atenção, e isso tiver uma frequência muito alta, então eu tenho que ser aparecida todo dia, em todo lugar. Isso foi muito intenso, eu não sou só aparecida, eu ando com a melancia pendurada no pescoço, né? Isso tem frequência, isso tem intensidade, a pessoa tá sempre ali no girassol no cabelo, pisando falcão, a pessoa gosta, é intenso. E tem prejuízo. Lógico que vai ter prejuízo, né? Primeiro, as pessoas vão julgar, vão falar, vão, enfim, comentar, entre outros prejuízos de se afastarem. O que mais que acontece com quem gosta muito de chamar atenção? Me ajuda, gente. Dei um exemplo, né? Gostar de chamar atenção é um. Criar amizades. Cria inimizade. Exatamente. Inconveniente. A pessoa fica inconveniente, chega e interrompe todo mundo quando está falando, né? Então, olha para esses 3 critérios. Tem frequência, é intenso, tem prejuízo. Está dando prejuízo? Opa, talvez eu deva consultar um psiquiatra. Talvez eu deva conversar com um psicólogo. Ou dar um toque para aquela minha amiga. Amiga, tá demais. Né? Seja menos. Bom, passa pra gente, por favor. Estar deprimida é como estar sempre usando óculos embaçados. Eu gosto dessa analogia. Tem algumas pessoas com óculos aqui, mas todo mundo já deve ter posto um óculos de sol, enfim. É horrível usar óculos embaçado, né? É péssimo quando ele embaça, a gente fica limpando. Aí você imagina você tá com óculos que não limpa, não desembaça, você não pode tirar ele do seu rosto, né? Que é o que acontece com a depressão em relação ao cérebro. Tem como a gente trocar de cérebro. E eu acho que é importante pensar que depressão não é um negócio que cai do céu e implanta na nossa cabeça. Depressão dá sinais, tem pródromos, vai? Começa assim, sei lá, 2018, estava eu terminando, sei lá, um relacionamento, e aí fiquei um pouco mais triste, entrei em luto, mas tem que seguir, não tem opção, né? Tem que seguir. Dali a pouco eu percebo que já não estou mais com vontade de fazer as coisas. Aquelas características que a doutora falou, né? Pode passar, por favor? Então, quais características, né? Tem uma característica que as pessoas pensam que é muito presente na depressão, mas é um equívoco achar que é a tristeza, né, Alicélia? As pessoas pensam que, em geral, né? Quem está deprimida é quem está triste, quem está melancólico, sempre baixo astral. É também, essa é uma das características de depressão. Mas uma que é muito frequente, que as pessoas não se atentam, é a irritabilidade. Sabe aquela pessoa que está agora, né, já adulta, depois de fazer terapia, um bom tempo, eu entendo. Mas eu fui criada por uma pessoa, uma mãe, minha mãe maravilhosa, tá? Não estou falando mal dela. Ela me deu o direito de falar dela, de expor. Minha mãe, com certeza, era uma pessoa deprimida. Ela tinha vários episódios de depressão durante a vida, aquela depressão recorrente que a Alicélia falou. Ela melhorava, mas pelo menos uma vez por ano ela tinha um episódio depressivo. Hoje só sei disso porque fui estudar, enfim. Mas ela não era triste. Ela não era uma pessoa que estava sempre para baixo. Pelo contrário. Se você visse ela na rua, quem perguntar dela, ela está sempre bem, está sempre sorrindo. Se precisar de ajuda dela, ela ajuda. Ó para toda a obra. Ela estava sempre muito irritada. Muito estressada. Não queria... Ai, não tenho nem exemplos agora. Mas vocês conhecem alguém assim?
Todo mundo conhece alguém assim. Se você não conhece, a pessoa é você, tá? Minha mãe era assim. Sua mãe é assim também? Era, né? E eu também. Legal. Ó, presente de família, né? Depressão tem muito de presente de família. Daqui a pouco a gente vai falar das causas. Mas, vamos rapidinho. Tranquilo. Então, a irritabilidade é aquela pessoa que está sempre irritada. E aí, o que eu recomendo quando aparece essa pessoa no consultório? Vamos marcar psiquiatra, né? Porque tem frequência, intensidade, está dando prejuízo nessa irritabilidade. Para um psiquiatra é o melhor profissional para fazer o diagnóstico diferencial, que é diferenciar se isso é só uma depressão ou se isso é uma depressão bipolar. Se a pessoa tem outros episódios. Mas aí é numa entrevista com um psiquiatra que vai. Pode Esse falar. termo depressão bipolar é para outros tipos de diagnósticos? Tem vários diagnósticos, né? Sim. Tipo, esse termo. Sim, tem vários tipos de depressão, né? E quando a gente fala. É assim, eu aprendi com uma psiquiatra uma vez. Ela falou, quando eu estava bem no comecinho da carreira de psicologia, e aí eu pagava para fazer supervisão, porque eu tinha muitas dúvidas em alguns casos. E essa psiquiatra falou assim, Tássia, sempre que aparecer alguém no seu consultório muito deprimido, deprimido de muito tempo, né? Tá ali, aquela depressão que se arrasta, desconfia de bipolaridade. Porque não é normal ficar muito tempo. Não vamos começar a fazer autodiagnóstico aí, gente. Pelo amor de Deus, eu tô vendo gente preocupada. Né? É um conjunto de fatores. Mas marca uma consulta, não custa, né? Porque assim, se dói a unha, você vai no podólogo. Se dói o joelho, você vai no ortopedista. E se dói as angústias da vida, né? Porque o que é depressão, no fim das contas? Voltando no que eu estava falando, né? Depressão não é uma coisa que cai na nossa cabeça e fica ali implantada do dia para a noite, durmo bem e acordo deprimida. Depressão vai acontecendo, vai escalando. E o que deprime, então? A vida. Tem gente que passa por coisa tão difícil na vida que a única saída, aí é um conceito mais de psicologia, né? Não é tão biomédico, que é como se fosse a única saída para continuar vivo, existindo, funcionando, é deprimindo. Eu existo, eu tô aqui, mas eu tô sempre assim. Nada tá legal, tô com óculos, com a lente do óculos embaçada, eu vejo, tem uma visão negativa das coisas. A desesperança tá ali, né? Irritabilidade e desesperança são os sintomas que me deixam mais atenta quando chega alguém no consultório, né? Aquela pessoa, mas você não acha que está com depressão? Não, estou bem, eu acordo, faço as coisas, trabalho, tudo. Então me conta, como é que estão os seus planos, né? Ah, não tem plano, não, nada que eu faça dá certo. A pessoa olha para o futuro e fala assim, ai, pra quê, né? Veja a hora de acabar. O meteoro 2032 chegar, acabar com todo mundo, essa é a minha esperança. Então, mas tem muita gente que está assim, desesperançoso, a ponto de não conseguir fazer planos mesmo, né? E a gente precisa fazer planos para viver. Aí já pensei em outra coisa, né? Ansiedade, que é fazer planos demais. Mas que também, depressão e ansiedade andam juntas, tá? Não é mesmo, doutora? Então, se eu estiver falando besteira, você me corrige. Mas eu tenho a impressão que é tudo primo irmão, depressão e ansiedade. A pessoa que está deprimida uma hora vai apresentar sintomas ansiosos. E o contrário também. A pessoa ansiosa, ansiedade demais, é como se chegasse num pico, assim, não tem mais para onde ir, a pessoa deprime. A pessoa faz depressão, né? O cérebro começa a parar de liberar ali serotonina, dopamina. Eu vou ficando aquela pessoa sem graça. A vida vai ficando sem graça. O humor fica deprimido, a pessoa perde interesse. Mas perde interesse em quê, né? Às vezes eu já sou desinteressada mesmo. Se você me chamar para subir o Monte Santo Antônio, eu vou de jeito nenhum. Doutora, vai, você pode chamar. Ela vai de bicicleta, ela vai a pé, ela vai de paraquedas, ela é aventureira. Se você me chamar, eu não vou de jeito nenhum. Eu morro de preguiça de fazer uma trilha. Então,
tô deprimida porque eu não gosto de sair de casa? Não, porque eu fico na minha casa, fico lá, fico dançando, fico brincando, fico fazendo as coisas, brinco com meu filho, arrumo minha casa, funciono, né? Gosto de ficar sozinha, gosto de ficar na minha companhia muitas vezes. Então eu não tô me isolando dos meus amigos, é que eu gosto de ter meus momentos. O que é essa perda de interesse, né? Então vamos lá. Irritada, desesperançosa e desinteressada em quê? Nas coisas que eu geralmente gosto. Então, eu adoro que chega sexta-feira à noite e aí eu boto uma musicona lá em casa e boto o churrasco para assar e sento com meus amigos para bater papo, tomar uma cervejinha. Nossa, que delícia! De repente, isso começa a ficar, putz, sextou. Vou ter que chamar a galera aqui em casa, eles vão começar a me ligar, vão começar a querer vir aqui. Aí, o grupo de WhatsApp, cadê? Bora, a carne tá aqui, bora, vamos. E eu não quero. Aquilo que eu sempre gostei de fazer começa a ficar muito sem graça, pesado. A pessoa tem a sensação de que é um peso. Já se sentiram assim alguma vez? Nossa, eu sou um peso para o meu marido, eu sou um peso para minha família, eu sou uma companhia desagradável. Pode perguntar. Na verdade, eu ia explanar uma situação. Isso se torna tão. O tempo vai passando e se torna tão real que você, depois que você passou dessa fase de desinteresse, de conviver e se isolar, você começa a melhorar e você não quer criar muitos laços, porque você pensa que de repente você vai ficar mal e você vai ter que. Uhum. E vai ter que, de novo, eu vou ter que lidar com isso tudo, então é melhor eu já me preparar. E aí, lembra que eu acabei de falar? Que a depressão é prima irmã da ansiedade? É uma coisa andando junto com a outra. A outra coisa muito aparente, a pessoa chega no consultório, não durmo. Ou fico acordando, durmo picado, acordo a noite inteira. Aí geralmente faz o quê? Mexe no celular. Aí piora, né? É um sintoma também. É lógico que a gente não pode colocar tudo na conta da depressão. A gente tem aí muita gente que está com dificuldades de sono, um transtorno de sono mesmo, por conta de uso abusivo do celular, tá? De vai dormir muito tarde, enfim. Pode passar, por favor. Fadiga, perda de energia, sentimento de inutilidade, a gente já falou. A pessoa fica com dificuldade de concentração. Recentemente, minha mãe passou nós passamos na família por um episódio muito trágico, assim. Meu irmão sofreu um acidente de moto e teve que amputar um braço. O braço esquerdo, desde aqui, assim. Foi pesadíssimo, em janeiro isso aconteceu. Enfim, 25 de janeiro aconteceu isso. Estamos em abril, vai fazer 3 meses ainda, né? Meu irmão já está em casa, já está bem. Eu falo que ele foi um milagre. Os médicos no HMC falaram que ele sobreviveu porque era para sobreviver mesmo, porque no estado que chegou não era, não. Enfim, passamos por um episódio de luto. Não só por conta do acidente e tudo, como Tragédia, né? não só por conta do que aconteceu, da tragédia, mas por conta da deficiência, né? Meu irmão saiu de casa, uma pessoa sem deficiência, voltou para casa 2 meses depois, uma pessoa com deficiência. Bom, tem um luto enorme aí. Mas luto não é depressão. Luto todo mundo vai passar quando perde alguma coisa, né? Tem luto de emprego, perdi um emprego. Tem luto de amor, coração partido, né? Tem luto de trauma, que foi esse caso, né? O que eu percebi? Meu irmão está atravessando um processo de luto intenso pra caramba, mas ele não está deprimido. Porque ele está com medicação, está com psicoterapia. Fora o reconhecimento de todo mundo, né? A gente nem sabia que ele era tão querido. Eu estou disputando com a comida, com o cheiro e com a comida entrando. Mas tudo bem. Vou tentar foca aqui em mim. Eu também desfoco fácil, gente. Enfim, voltando onde eu estava. Mesmo. Tá em luto, mas não tá deprimido. Diferente da bonita da minha mãe.
Lembra que eu falei que ela é deprimida, ela tem depressão recorrente, eu tenho certeza absoluta? E agora ela foi um psiquiatra linda, depois de quase 60 anos, topou de ir no psiquiatra depois disso tudo que aconteceu, né? Para realmente olhar para essa depressão, que é antiga. Ela entrou num processo de luto, como eu, como meu irmão, como meu pai, como todo mundo, né? Como a namorada do meu irmão, todo mundo. Mas ela teve uma recaída de depressão. Então, não basta ser difícil. A depressão, ela ainda... Pode passar, por favor? A depressão, ela é como se fosse mais pedra ainda na mochila. A situação já é difícil por si só. Quando a gente está deprimido, fica pior do que já é. Né? Não precisa ser tão difícil assim. Na terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, a gente chama de tríade cognitiva, a forma como a pessoa deprimida se vê. Vê o mundo e vê o futuro. Lembra do óculos embaçado? Como é que a pessoa deprimida vê a si, ao mundo, ou aos outros, né? E o futuro? Uma forma negativa, uma forma pessimista. Alguém tem exemplo para me dar? Conhece aquela pessoa que... Vamos falar do eu, né? Eu, mundo e futuro. Primeiro eu. O que uma pessoa deprimida geralmente vai pensar? Que pensamentos que ela vai produzir? Isso é um problema. Eu sou um problema. O que mais? Eu não sou capaz. Eu sou um peso. Sou um peso para o mundo. Sou uma inútil. Não consigo. Não consigo. Sabe? É sobre si. Ai, nossa, eu olho no espelho, posso estar o dia mais lindo lá fora, um monte de amigos, o WhatsApp aqui bombando de contatinhos, mas eu não sirvo, não tô querendo, tá? É uma sensação de... Aquilo que você falou, foi você que falou agora, do buraco? De cair, de ficar aprisionado? É terrível, eu não desejo pra ninguém. De não pertencer, de não se sentir pertencente. É uma consequência, né? Não se sentir pertencente. Porque se você está se sentindo um inútil, um peso, você vai para os lugares, Sim, sim, cara. você sente que você não está se encaixando. Está todo mundo feliz, né? Não está todo mundo feliz, né? Mas parece que está todo mundo bem, menos eu. Como é que a pessoa vê o mundo? Oi? Não merecimento, estar ali, ou poder fazer aquilo. Também. E por que a gente chama isso de ciclo do sofrimento, né? Já vou explicar. Então, a pessoa se vê assim, como é que ela vê os outros? Geralmente, quem está deprimido. Pode falar? Geralmente, nessa situação, a pessoa que está em estágio de depressão, em um estágio mais leve, ela começa a observar o mundo dela em volta mais nublado. Ela tem aquela sensação de que ainda tem um pouco de pertencimento, que ela ainda tem uma sensação de acolhimento. Creio eu que nessa situação já do ciclo do sofrimento já é um estágio mais clínico, onde a pessoa já está afundada demais na depressão e os pensamentos autodestrutivos ou as pulsões de morte, né, que nem diria Freud. Essa pessoa ela acaba entrando num ciclo de pessimismo, onde na situação que ela vê as pessoas de sua volta, ela está tão neblinada pela escuridão, que quando ela vê uma pessoa que está iluminada, entre aspas, ela não consegue alcançar aquela iluminação. Ela acaba entrando nesse ciclo de sofrimento e entra num tipo de inveja, porque ela não consegue ter aquilo. Então, quando ela entra nisso, é como ela querer aquilo. Ela quer aquilo, só que ela não se sente tão pertencente, ela não consegue se permitir ter aquilo lá. Nossa, excelente a sua fala. Porque a pessoa, como é que ela começa a ver o mundo, né? Ninguém me entende. Tá todo mundo melhor que eu. Nossa, olha só, fulano é tão bonito. E fulano se veste tão bem. Nossa, olha só, não consegui nem lavar o cabelo hoje. O cabelo de fulano é tão bonito. Nossa, minha unha tem um mês que eu não consigo ir no salão fazer. Olha a unha de fulano. Começa a despertar pensamentos de inveja mesmo, tá? Começa a olhar para o mundo, e também tem muito isso, né?
Ninguém me entende. Não adianta eu falar, não adianta eu conversar. Todo mundo vem me perguntar, você não tá bem? O que foi? O que tá acontecendo? E a pessoa sempre responde, né? Ah, não, tá tudo bem, não é nada não. Só tô cansada. A pessoa tá sempre cansada. Também é uma característica importante para olhar, sabe? A pessoa às vezes começa a se afastar também daquelas pessoas que ela tem um convívio por ela ver outras pessoas conseguindo ter os objetivos e ela sentir que ela não consegue ter aquilo que ela queria também, mas não vai. Então ela acaba se afastando, acredito eu, né? Acaba se afastando do círculo dela, às vezes até de pai, mãe, irmãos, porque um irmão conseguiu passar na faculdade e eu não consegui, eu não dei A conta. pessoa começa a se comparar demais. Aí a comparação. Exatamente. Ótimo. Então, assim, pessimista, não vale nada, sou uma inútil. O outro tá melhor que eu, não me entende. E o futuro? Como é que fica o futuro de quem está deprimido? Não existe. Hum? É um futuro. Não consegue enxergar o futuro. Não consegue enxergar. E o Então- passado pesa muito. Todo mundo aqui tem planos, sei lá, pensa aí. Geralmente todo mundo passa o Natal, o Ano Novo, né? Tem aí seus planos para o Natal e para o Ano Novo. E geralmente a gente deixa também para ver isso lá no fim do ano, ou já começa a planejar. Desde agora uma viagem, alguma coisa assim. A pessoa, quando ela está deprimida, só de pegar o celular e começar a entrar no site para olhar a passagem, começa a chover pensamento. Para que eu estou fazendo isso? Por que eu vou gastar dinheiro com isso? Se nem se eu vou estar vivo no fim do ano, ai, de novo, tem que passar o Natal com aquele povo, insuportável, vai ficar pensando se eu estou bem. Sabe? A pessoa olha para o futuro de uma forma péssima. Em casos mais extremos, em casos de depressão mais crônica, vamos dizer assim, é muito comum a pessoa encontrar o suicídio como uma saída mesmo, né? Tem uma pesquisa bem interessante, que não é da FIA, ela é internacional. E já faz um tempo, mas eu acho interessantíssimo. Pessoas que foi feito com pessoas que sobreviveram de tentativas de suicídio. Então, a pessoa fez uma tentativa de suicídio, mas não morreu, né? Algumas ficaram com sequelas, outras não ficaram com sequelas alguma. E aí, a pesquisa era sobre o que sentiu quando percebeu que não deu certo, né? Ou o que sentiu na hora que estava fazendo. Então, pessoas que se jogaram num lugar muito alto e não jogou da ponte e não morreram, né? Online. Sei quanto tempo no hospital, enfim, quando volta. Em geral, acho que se não me engano é 1 ou 2% só das pessoas disseram que ficaram muito tristes ou revoltadas porque não deram conta de morrer. Mas, em geral, 90 e tantos % das pessoas responderam: eu me arrependi na hora que eu fiz. Na hora que eu tomei 20 comprimidos, engoli, falei, putz, não devia ter feito. Algumas tentaram reverter a situação e conseguiram, por isso não morreram. Outras conseguiram. Então, a ideação suicida é um sintoma seríssimo. Esse final de semana eu tive uma paciente, 2 horas da manhã, começa a soar, plim, plim, plim. E a gente que trabalha com saúde mental tem que ficar 24 horas disponível para determinados pacientes, né? E aí eu deixo, quando a pessoa está muito deprimida, com ideação suicida, me liga, mas me liga antes de tomar os remédios, me liga antes de comprar corda, né? Antes de se jogar na ponte, depois eu sou SAMU. Então, assim, me liga antes, qualquer hora do dia. Aí começa o marido da paciente me ligar. Plim, plim, plim. Olhei, um monte de áudios. Ela tomou 18 comprimidos de um determinado remédio e mandou uma mensagem para ele avisando que ele correu para casa, saiu do trabalho de madrugada, voltou para casa correndo e levou ela para o hospital. Falei, é aquilo, eu sou SAMU, chamo o SAMU e vai resolver. Depois, volta essa pessoa já um pouco melhor, vai para o consultório e me fala exatamente isso. O que você sentiu quando você tomou? Ela falou, na hora eu me arrependi. Na hora eu vi que eu estava fazendo besteira, que não é essa saída, eu lembrei de você, mas aí eu lembro que você fala que não é para te ligar assim, antes, depois de fazer a besteira, não sei o quê, né? Para ligar pro SAMU, daí eu liguei pro meu marido. Bom, ideação suicida pode acontecer com todo mundo. Talvez todo mundo aqui já tenha pensado alguma vez, né? Que, putz,
Se acabasse tudo, não passaria mais por isso. E tudo bem, a gente é humano, lembra? Diversidade. A gente vai pensar um monte de coisas bizarras, a gente vai ter pensamentos intrusivos. Qual que é a frequência disso? Qual que é o outro aspecto? Vocês vão sair decorados disso aqui. Intensidade e prejuízo. Estou pensando demais em me matar? Opa, peraí. Tem alguma coisa acontecendo. E aí, por que chama ciclo do sofrimento da depressão, né? Porque é o que vocês disseram aqui. Uma coisa vai alimentando a outra. A forma como eu me vejo vai me afastando das pessoas, porque eu também começo a ver elas de uma forma melhor que eu, que vai me afastando do mundo, de fazer as coisas, de querer trabalhar. Faz sentido para vocês isso? E é um ciclo que vai se retroalimentando. Como que a gente trata isso? Primeira coisa, chega uma pessoa deprimida no consultório, vamos considerar uma medicação. Nem sempre as pessoas vão aceitar a medicação. Nem todo psiquiatra é como a doutora Glicéria, que explica que a medicação pode dar ruim no começo, mas depois passa e tal. Muita gente tem essas crenças de que eu vou me viciar na medicação. Gente, isso não acontece, tá? Principalmente antidepressivo. Não é assim. Se fosse, eu não tinha nem emprego, né, gente? Se medicação resolvesse tudo de forma mágica, milagrosa e, nossa, vai ficar totalmente viciado. Não precisava de terapia. Mas a psicoterapia mais a medicação é padrão ouro para o tratamento da depressão. É o que a gente mais vê que funciona. Né? Pode passar, por favor? As causas. A gente já falou um pouco, né? Pode passar tudo? Eu ia falar alguma coisa que me fugiu. É o cheiro de salgadinho, né? Sacanagem. Mas eu tenho uma brincadeira pra fazer com vocês, tá? Volta lá. Vamos brincar de verdadeiro ou falso? Sim. E aí vocês vão dizer, diante disso tudo que a gente falou, bom, verdadeiro ou falso, tá? Vamos começar. Depressão é só uma tristeza passageira. Falso. Por quê? Um ponto na prova. Exatamente. Eu costumo dizer que os transtornos mentais, assim como os distúrbios físicos, a gente separa, né? Físico e mental. Então, você não faz a mesma coisa, tá? Isso aqui, ó, cérebro é um órgão, tá? Igual o estômago, igual o baço, igual os rins, né? É um órgão. E não dá para brincar com esse órgão, porque é ele que manda no corpo inteiro, né? Pode estar tudo funcionando. Se o cérebro não funcionar, o que acontece? Morte cerebral. Você liga os aparelhos, não tem mais o que fazer. E a gente brinca com o nosso órgão mais importante, talvez, né? Que é o nosso cérebro. O que é brincar com o cérebro? Tomar remédio errado. O que mais? O que mais que é brincar com o cérebro? Abusar de substância. Abusar de substâncias. Não dormir. Não dormir. Fingir que não tá vendo todos os sintomas e não procurar ajuda. Negligenciar, né? Começar o tratamento e melhorar um pouco e não voltar mais no psiquiatra, parar a terapia. Esse é um pensamento que eu acho interessantíssimo. A gente chama em terapia cognitivo comportamental de pensamento mágico. É uma distorção de pensamento muito comum entre as pessoas, sabe? Os seres humanos. A gente acha que as coisas vão melhorar porque vão. É um otimismo, assim, sabe? Em saúde mental, a tendência é sempre piorar. Não é mesmo, doutora? Então, assim, você não já vai começar com uma úlcera. Vamos dizer que você está tratando, você vai no gastro, vê o seu estômago. Você já não vai começar com uma úlcera, você vai começar com uma gastrite, com uma irritação, né? Estomacal, e que virou uma gastrite e que virou uma úlcera. Depressão não vai começar com querendo se matar, né? Isso aí já é um estágio que está complicado.
Mas ela começa como? Como que ela começa, gente? Se isolando. Se isolando é uma consequência, mas em termos de se isolar é uma coisa que a gente faz para lidar com o que está sentindo. O que, que eu sinto em geral quando eu estou deprimida? Perde o sono, Tristeza, alteração do dor sono. na alma. Ela falou, ó, parece que dói na alma. É mesmo, é isso mesmo. É terrível, né? Quem já passou por um episódio depressivo sabe como é difícil, como... Nossa, não faz sentido. Eu entendo quando as pessoas querem se matar, né? Em consultório a gente acolhe muito essa demanda. Porque eu não vou dizer para a pessoa, não faz isso é loucura. Não, realmente é uma saída, mas é uma. Vamos testar outras? Tenho várias outras aqui para te oferecer. E não é normal ficar pensando em querer se matar, tá, gente? Hoje em dia, internet, adolescente, a gente tem que se atualizar, né? Porque aqui só tem adultos. Mas eles que vão cuidar da gente, né? Na velhice, vamos pensar assim. Eles estão bem perdidos nesse sentido de... Estão muito mais informados sobre saúde mental, mas estão muito mais perdidos no sentido de... Tem muitas opções. Antigamente a gente não tinha muita opção, né? A mãe colocava para comer arroz e carne, vai comer arroz e carne. Não tem o que fazer. A criançada tá... Não é mimimi, sabe? Mas realmente, tá, eu acho que a gente foi do muito pouco para os adolescentes, para as crianças, para excesso de liberdade, e eu acho que a gente está tentando encontrar o meio termo agora. Por que eu estou falando deles, né? Porque criança e adolescente também deprimem, tá? Só que eles vão apresentar isso de formas um pouco diferentes. A irritabilidade, como a doutora falou, muito aparente, então aquele moleque explosivíssimo, aquela menina que você fala que está sempre deprimido, tem a parte que é da adolescência mesmo, mas o que vai dizer se é só da adolescência ou se é realmente uma coisa que está virando doença? Frequência, densidade e prejuízo, tá? Volta na minha brincadeira aqui, peraí. Eu volto. Estou lembrando assim. Uma vez deprimido, sempre deprimido. Verdadeiro ou falso? Falso. E aí, doutora, verdadeiro ou falso? Uma vez deprimido, sempre deprimido. Não, tem tratamento, tem melhora, né? Se você buscar ajuda, não é sempre. Pode ter um episódio, mas isso não significa que ele não pode voltar a apresentar. Exatamente. Então, assim, não é regra, mas, assim como pega aí uma coisa que pode voltar com frequência. Sinusite, se você não trata direitinho, vai piorar. Exatamente. Quanto tempo temos? Acabamos. Vamos lá. Só mais um pouquinho. Depressão é sinônimo de que a pessoa teve que ser forte demais. O que vocês acham? Que é verdadeiro ou falso? Depressão é uma afirmação. Depressão é sinônimo de que a pessoa teve que ser forte demais. Em geral, as pessoas que chegam no consultório deprimidas é porque passaram por coisas muito difíceis e tiveram que segurar muito a onda, né? Nunca é alguém que tem... No consultório não sai mais Seja bem-vinda. É que as pessoas fortes, que tiveram que ser fortes demais, geralmente elas estão sobrecarregadas. Elas vão acumulando coisas que aconteceram no passado, coisas que vêm acontecendo e coisas que podem acontecer. Então, elas acabam se sobrecarregando e não conseguem, como que eu posso dizer assim, passar para outras pessoas para tentar ali tirar essa sobrecarga dela, para ela conseguir ficar mais tranquila. Então, Às vezes não consegue passar, pedir ajuda, ou às vezes não tem também rede de apoio. tem. A gente tem, eu sou uma mãe atípica, meu filho é autista. Gente, atenção o tempo todo, você fica hipervigilante. Não é uma opção não ficar vigilante, né? Não tem mais ninguém, moramos eu e ele. Então, assim, o que meu cérebro vai fazer para dar conta, muitas vezes, se eu não me cuidar? Deprimir. Pelo menos eu estou viva cuidando do meu filho, né?
mas tô ali, me arrastando, deprimido, tá tudo ruim. E uma coisa piorando a outra. Bom, para finalizar, deixa eu pegar uma aqui. Quanto mais cedo buscar o tratamento, mais fácil de tratar. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro. Com certeza, né, gente? Como toda e qualquer patologia. Tá? Pode passar para a gente finalizar. Depressão tem tratamento, a vida não precisa ser tão difícil. Acho que o primeiro passo é reconhecer que tem, né? Reconhecer que não tá normal. Tem alguma coisa esquisita, eu não era assim. O que tá acontecendo comigo? Tá? Gente, tô mandando eu acelerar. Dava para falar mais um pouquinho de coisas. Diferente da ansiedade, que a gente tem técnicas bem específicas para lidar, depressão é algo um pouco mais amplo. Então, cada caso é um caso. A gente tem que procurar a causa. Depressão não é a causa. Depressão é a cereja do bolo, é o sintoma. Quais são as camadas dessa torta, né? O que vem acontecendo comigo ao longo da vida, dos anos, dos tempos, que eu preciso deprimir para dar conta. Tá? Acho que essa é a mensagem. Muito obrigada pela atenção de vocês.